de um tema muito importante, muito usual nas linguagens de programação, que são as variáveis, que nada mais são que espaços de memória que podemos manipular e armazenar informações que serão usadas durante toda a execução da sua aplicação. Então, no JavaScript, nós vamos aprender como usar as variáveis que, assim como as propriedades que aprendemos que armazenam dados sobre objetos, é possível, na linguagem JavaScript, a utilização das variáveis que tem como finalidade o armazenamento temporário de informações que podem ser desde textos, valores numéricos, datas, matrizes de informações, entre diferentes outros tipos de dados. O conteúdo de uma variável pode ser simplesmente atribuído a ela ou vir também de um resultado de uma ação dada como uma expressão ou uma função, ou seja, um cálculo, ou dados que serão controlados, manipulados e dessa maneira dar um retorno a essa variável. Vamos tratar inicialmente de um tipo de variável que permite o armazenamento permanente de um dado que será utilizado durante toda a execução da aplicação. Uma variável, ela tem também o seu ciclo de vida, ou seja, ela é declarada no início da aplicação e é finalizada, encerrada após a conclusão dessa aplicação, dependendo do tipo de variável que você está criando. Eu iniciei aqui já uma página HTML com o código principal, conforme a gente já aprendeu, e a partir aqui do head, nós vamos iniciar a construção do nosso script. Então, vou iniciá-la e dentro do nosso script nós vamos declarar uma variável do tipo constante. Para tanto, nós vamos usar a instrução const, que em seguida seguirá do nome da sua variável, que pode ser aquele mais sugestivo que você necessitar. Então, eu vou chamar essa minha constante de simplesmente nome e vou atribuir a ela, utilizando o sinal de igual, o valor textual JavaScript. Vou finalizar com ponto e vírgula e posteriormente, nesse momento eu criei um espaço na memória chamado nome com o texto JavaScript armazenado a ela. Se eu quiser exibir esse conteúdo da minha página, nós aprendemos que nós vamos usar aqui o objeto document, que é referente à nossa página, e vou pedir para escrever dentro da minha página o conteúdo da variável nome. Pronto, vou salvar. E no navegador, vou atualizar com F5 e veja lá, ele exibe o conteúdo desta variável. Agora é importante saber que o valor de uma constante não pode ser modificado, ou seja, no JavaScript, quando declaramos constante com essa instrução, ela se comporta em relação ao escopo onde ela foi declarada, ou seja, ela foi declarada ali no meu documento, na minha página, esse é o escopo atual dela. Com isso, se eu tentar alterar o conteúdo dessa variável, então antes da escrita, eu vou aqui alterar o conteúdo dessa minha constante. Então eu vou pegar o nome da minha constante e vou atribuir a ela um novo valor, ou seja, eu estou trocando o conteúdo da constante nome, que atualmente é JavaScript, para a palavra curso. E em seguida eu vou pedir para imprimir. Em tese, ele teria que exibir agora, no lugar de JavaScript, a palavra curso. Porém, quando eu atualizar a minha página novamente, vejam que ele não exibe nada. Ou seja, aqui houve um erro de atribuição do valor de uma constante, que não pode ser modificado. Para que você detecte um erro no JavaScript, via navegador, você pode pressionar a tecla F12, que será aberto o inspecionador do seu código. No momento que eu pressionar F12, vejam que o navegador me disparou um erro aqui, informando o valor atribuído, de atribuição dessa constante. Eu tentei alterar o valor de uma variável do tipo constante, que em regra, não pode ser modificado. Por isso, ele gerou esse erro na minha variável. Ok? Com isso, aprendemos que variáveis do tipo constante não podem ter o seu conteúdo alterado. E é interessante também que repare que no erro que é
disparado aqui no inspecionador, ele me informa em qual linha do meu código encontra esse erro. Então, no arquivo aula4.html, há um erro na linha 8. Então, quando eu retornar ao meu código, vejam que na linha 8 há um erro de atribuição, onde eu estou informando que a constante nome não pode ter um novo valor atribuído, tá, ao qual foi declarado inicialmente. Assim, eu vou simplesmente tirar essa atribuição para correção do meu erro. Ao salvar minha página e voltar novamente ao navegador e atualizar, veja que o erro desaparece e ele retorna com o valor original, que foi declarada a minha constante. Agora, além do tipo de variável constante, há também no JavaScript outros tipos de variáveis, tá? Falando aqui dos dois tipos mais comumente conhecidos, tá? Que são aquelas variáveis que permitem a manipulação e até mesmo alteração dos seus valores, atribuição de novos valores. Com isso, tá? Além da constante, nós temos os tipos de variáveis chamado let e var, sendo let a forma mais recomendada atualmente usada no JavaScript, pois a instrução let permite declarar variáveis que existam apenas no escopo ao qual desejamos utilizá-la, assim como eu informei aqui da constante. Veja que o nosso escopo é a nossa página. Ou seja, essa declaração não está sendo feita dentro de um bloco de instruções como uma condição que a gente verá posteriormente, tá? Ou seja, esse comportamento ele é diferente da instrução chamada var, que cria variáveis globais, ou seja, independente do seu escopo, essa variável ela pode ser acessada de qualquer local do seu arquivo ou função onde foi declarada. É importante diferenciar esse comportamento de variáveis declaradas dentro de escopos específicos, pois isso evita erros complexos de serem identificados. Bom, dando sequência agora, eu vou aqui retirar a impressão da constante nome e vou aqui declarar agora uma variável do tipo var. Vou dar um nome a essa variável, chamando ela aqui, por exemplo, de valor, e vou passar um valor numérico para dentro dessa variável. Vou fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente, pedindo para imprimir o valor dessa variável. Então, simplesmente passando para dentro do método write a variável valor. Muito bem. Quando eu salvar e atualizar no navegador, vejam que é impresso 20, não há nenhum erro, está tudo ok. Agora, eu vou colocar essa variável valor dentro de um escopo específico. Para isso, é muito simples, basta envolver a sua instrução colocando ela simplesmente entre chaves, ou seja, aqui há um escopo específico fora do meu escopo global. Tá? Vejam que agora a variável valor está declarada dentro de um bloco de instruções, que é envolvido aqui simplesmente pelas chaves. Vejam que eu estou imprimindo essa variável fora do escopo onde ela foi declarada, que é esse bloco. Tá? Vou salvar e atualizar. Vejam que o valor da variável, tá, é impresso na tela, não é dado nenhum erro, pois eu estou usando aqui a instrução var. Como eu disse inicialmente, a instrução var permite a declaração de variáveis de maneira global, ou seja, independente de onde ela é declarada, tá, ela é acessada de qualquer local dentro do meu script. Tá? Agora, eu vou trocar simplesmente essa instrução var para a instrução let, que diferente de var, a variável só pode ser acessada dentro do seu escopo, ou seja, dentro do seu bloco onde ela foi declarada. Vou salvar e novamente executar. Vejam que ele não exibe o conteúdo da variável e é dado um erro de referência, informando que a variável chamada valor não foi definida, colocando um erro exatamente na minha linha 11. Ou seja, vejam que na linha 11 eu estou imprimindo o conteúdo da variável valor que foi declarada no escopo deste bloco. Com isso, fora desse escopo, eu não consigo acessar essa variável. Vejam que é como se ela não existisse, pois a instrução let, tá, ela só permite o acesso da variável dentro do seu escopo atual. Ou seja, se eu passar essa
instrução de impressão da variável para dentro do seu escopo, ou seja, dentro do seu bloco, quando eu atualizar, ele então vai imprimir e não vai dar nenhum erro. Viram como é simples? Assim você entendeu um dos recursos mais aplicados, né, nas linguagens de programação, especificamente em JavaScript, tá? Você vai precisar sempre declarar variáveis para que você possa manipular os resultados que serão dados durante toda a execução da sua aplicação. É isso aí e até a próxima videoaula.